E aí, meus consagrados? Antes de mais nada, já advirto que esse vídeo é longo. Então, se você é partidário de 20 minutos de garoto imitando foca, esqueça. Aqui é para você se informar do que acontece na tua cidade. Então, se tem preguiça, show preguiça, show preguiça. Mas pega uma aguinha e vamos nessa. Vamos encerrar essa questão da CPI das exonerações. Espero que vocês já tenham lido a entrevista do Arthur Neill-Heinz, que era secretário de turismo do governo Silvio Weber. E para finalizar, um videozinho mastigando tudo que vocês precisam engolir. Primeira coisa, não vão nessa onda Rogério disse isso, Miller disse aquilo, mas vocês são seres pensantes e conseguem chegar às suas próprias conclusões. Não precisam que ninguém diga para vocês o que está acontecendo, como está acontecendo. A função desse vídeo, desse material, sendo a entrevista, seja a entrelinhas, a coluna, é oferecer material suficiente para que vocês possam chegar às suas conclusões. Mas não vão em papinho aranha de qualquer um, não. Ok? Dito isso, agora com a CPI da pandemia, com a CPI aqui de Itaara, várias CPIs de Itaara, né? Você já deve ter ouvido alguma coisa tipo: a CPI não pode ter posicionamento, ela não pode ter um culpado. Da mesma forma, você já deve ter ouvido que a CPI é uma arma das minorias. Essa segunda é mais correta. Pense que a CPI ela é uma arma das minorias e só nasce diante de uma irregularidade. Então, existe uma irregularidade, vamos investigar. Ou seja, ela tem um posicionamento. Se não achasse que existe irregularidade, não haveria CPI. Outra coisa que vocês têm que entender bem é que não é o reino do oba-oba. Para você ser um gestor público, um prefeito, um governador, você tem que ser louco ou um masoquista. Um dos dois. Não me perguntem qual é o Silvio. Porque se tem alguém que recebe fiscalização, é o executivo. Nós temos o nosso sistema de barreiras de fiscalização. Quando projetamos algo a se fazer na prefeitura, já vai encontrar diversas ferramentas de controle. Seja fiscal de contrato, seja o jurídico, seja a contabilidade. Tanto que, nesse caso que vamos comentar hoje, que é a CPI das exonerações, os contratos eles foram arquivados mesmo antes do início da CPI. Agora vamos falar como surgiu a CPI das exonerações. No distante reino de fevereiro, o nosso prefeito Silvio Weber viajou. Ele pretensamente, como informado
Ele foi para Brasília resolver assuntos particulares, passou a posse da prefeitura para Salete Desconce, a nossa querida Tita, e se foi. As más línguas dizem que o prefeito não foi exatamente para Brasília, que ele teria ido para Bahia. E assim começa a saga da CPI das exonerações. A CPI em si, ela começou com o pedido de saída de 2 servidores, o secretário de Planejamento e a procuradora do município. Eles caíram, mas caíram atirando. E mandaram um ofício para o prefeito, elencando vários fatores de suas saídas, e mandaram também para Tita o mesmo ofício. A vice-prefeita pediu explicações para o prefeito e não recebeu. Diante disso, ela cutucou os nossos vereadores, pedindo para eles intercederem por ela e tomarem alguma posição, darem um jeito na coisa. E aí está. Temos instalada a nossa CPI das exonerações. Isso com pouquíssimos meses de governo Silvio Weber. Para você acompanhar melhor, eu não vou estar entrando em tantas questões, mas leia a entrevista do Arthur, que vocês já vão ter uma ideia dos principais acontecimentos. De qualquer forma, podemos colocar que os principais acontecimentos a grosso modo, parte das oitivas do Tecnoparque de Santa Maria e do Vitor, da Teor Branding, que depôs sobre um vídeo institucional que ele fez para a prefeitura. Fora isso, temos alguns fatores como pressão nos funcionários e coisas assim. O que eram os projetos que deram início à CPI que causaram a exoneração desses funcionários? Eram projetos para montar um setor de captação de recursos da prefeitura. Para você entender o que é isso, muitas empresas já têm esse setor trabalhando. Vamos pegar um exemplo lá das vovozinhas. A Petrobras abre inscrições para entidades que desejam participar com inscrição de um projeto para receber 80 mil reais para investir em tal área. O Lar das Vovozinhas tem um setor próprio para isso, para captação de recursos, que faz um projeto, porque para você requerer esse valor é só com um projeto bem elaborado, obviamente, e muito regrado. Tem todo um organograma para você seguir. Então, o setor correspondente vai atrás de todos os dinheiros liberados por todo o país e vai trabalhar só nisso, montando projetos e disparando para tudo que é lado. E hora ou outra, eles são contemplados. E aí vem o dinheirinho que vai ser bem utilizado. As prefeituras não é diferente disso, porque lá em Brasília tem muita grana nos ministérios. Mas só que aqui em Itaara, como vocês podem perceber pelas falas, pelo depoimento do Arthur Reis, aqui em Itaara nós achamos que emenda parlamentar é o que vale a pena correr atrás. É o nosso vereador fingir que está fazendo curso e ir fazer politicagem lá em Porto Alegre, esmola de deputado. Isso porque fazer um projeto bem elaborado e bater lá na para para apresentar o projeto e receber o dinheiro, isso dá trabalho. E precisa de conhecimento técnico muito bom. Para isso, essas
esses dois processos de dispensa de licitação foram montados. A dispensa 153 e 154. Uma é para montar um setor de captação de recursos estadual e federal, e outra visando a construção de um plano de desenvolvimento econômico para a cidade, assim como a administração de alguns cursos na área para preparar o pessoal para esse novo setor. Essa é uma cobrança sempre feita, seja para a gestão passada, seja para essa. É um absurdo até hoje não termos isso na cidade. Antes de mais nada, aplausos pela iniciativa. É impossível uma cidade crescer vivendo de esmola de deputado. Nós vemos isso há 25 anos. No entanto, a montagem desses projetos de licitação, de dispensa de licitação, foram todos irregulares. De tão irregulares, com falta de carimbo, falta de assinatura, eles sim mereciam passear por uma CPI. Tinha muitos indícios de irregularidades e ilegalidades. Tinham sim. Então, embora como por exemplo o Miller até diga que os vereadores estão agindo contra o governo, que precisamos de união. Calma lá, filhão. Não. A CPI era muito necessária. E é muito necessária. Ainda hoje, depois de encerrada. Isso é ponto. Se os vereadores estão com intenções nem tão republicanas, aí já é outra história. Disso a gente trata depois também. A coisa esquentou e muito na CPI, e disso a gente tem que falar porque foi um divisor de águas na investigação da CPI. Foi no dia 2 de junho. Nesse dia foram para dar depoimento na CPI Ariane e Tiago, ambos representando o Tecnoparque de Santa Maria. Acontece que o orçamento dessa empresa, segundo esses gestores da entidade, eram falsos. Mais falsos que uma nota de R$3. Eu vou lhe entregar em mãos a cópia desse orçamento para a senhora verificar se esse orçamento foi emitido pela empresa Tecnoparque. Não foi emitido pela associação. O secretário de desenvolvimento aqui de Itaara, o senhor Arthur Rense, ele entrou em contato com a senhora? Não, eu nem conheço ele. E o prefeito, Silvio Weber? Não. Eles nunca lhe pediram orçamento? Não. A primeira vez que eu tive conhecimento desse orçamento foi na semana passada. Sim. Quando a senhora foi procurada para estar aqui hoje. Exatamente. Sim. Então, esse orçamento, ele é falso? É falso, eu desconheço. Sim. Até esse momento a CPI estava cumprindo seu papel. Que inclusive não era tudo aquilo, a decorrência da investigação não tinha assim essa significância. Tanto que o primeiro que usou o termo que a CPI iria nascer morta foi até a Entrelinhas de Itaara, porque realmente o
os pontos elencados para a investigação levavam para esse fim. Mas eis que aparece esse depoimento. O depoimento em si já foi gravíssimo. E o que não pode piorar? Dia 2 de junho também é marcado como o dia no qual Eduardo Miller, repórter do Itara News, afirma que foi procurado pelo presidente da Casa Legislativa, o Robertson, que lhe apresentou esse documento, onde os gestores do Tecnopark afirmam que o documento era falso e que teria sido falsificado por Arthur, o ex-secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico. E pela prefeitura, obviamente. Aparentemente, quando isso chegou nos ouvidos do Arthur e ele foi cobrado, ele até emitiu um ofício para a Câmara de Vereadores falando sobre isso, que a CPI estaria divulgando informações dessa forma, nem um pouco republicanas, tipo Omar Aziz agora com as mensagens da Maia. E aparentemente a resposta foi que os documentos eram públicos, que não tinha problema caírem na mão do povo, porque eles já eram públicos. Sim e não. Vamos lembrar que na gestão passada também tivemos CPIs. Uma delas, a CPI do rolo compactador. E nessa CPI, este ser foi impedido de assistir uma oitiva, porque aparentemente era secreta a investigação. E aí, tivemos grande mudança de lá para cá? Agora, o entendimento é que é tudo aberto. Mas, mesmo aberto, caberia de repente ao presidente da casa, que não pode ter qualquer envolvimento com a CPI, pegar esse documento e ir apresentar para um radialista local? Em contato com Robertson, ele afirma que não houve apresentação de documento algum e que ele foi até o Eduardo Miller tirar satisfações, porque um dia antes Miller teria criticado severamente a base aliada do governo, principalmente Robertson, que é não só o líder do governo ali na Câmara, como é o presidente do partido e presidente da Câmara. Em primeiro contato, Eduardo Miller negou que teve essa apresentação de documentos também. Mas, após, ele confirmou. E confirmou não só para mim, confirmou em live, que está lá na página dele do Facebook, que pode ser conferida. Que ele entrevistou o Arthur Nigel Heinz e confirmou ter havido não só a apresentação desse documento, como foi presenciada pelo vereador Edson Vasconcelos, o mando da oficina, e, segundo Miller, ele ainda se sentiu ameaçado com o áudio apresentado pelo Robertson, onde o Arthur dizia que o Miller estaria na mão porque era amigo de seu pai. Que coisa, não? E daí? Que importância tem isso para toda a questão se nós temos um documento falsificado? Isso é que é uma coisa grave. Ou seria, se Marco Antônio aparece em cena
E ele manda um documento para a Câmara de Vereadores afirmando que ele, em pessoa, emitiu esse orçamento em nome do Tecnoparque. Porque, segundo ele, seria diretor da entidade. E poderia, em sua função estatutária, oferecer esse documento. Que reviravolta, não? Acontece ainda que o Tecnoparque, provocado pela Câmara de Vereadores, diante desse reconhecimento do Marcos, resposta do Tecnoparque, Marcos não faz mais parte da diretoria desde novembro. E não poderia, mesmo que fizesse, emitir esse orçamento. O que isso significa? Uma vez que Marco tenha sido realmente diretor do Tecnoparque e envia o orçamento, não existe uma falsificação. Ah, mas ele não podia assinar, o Tecnoparque não autoriza, ele era só um diretor. Isso é problema do Tecnoparque. Se o Tecnoparque quiser cair para cima dele por falsidade ideológica, eles que são brancos que se entendam. A prefeitura, nesse caso, e daí? Mas, seguindo lá o exemplo do dia 2, essa função toda fica em segundo plano. Porque a apresentação desse documento do Marcos, assim como do ofício do Arthur acusando o presidente de estar denegrindo a imagem dele por falsificar documentos pela cidade, inclusive para o Eduardo Miller, tudo isso se deu dia 10, protocolado na Câmara de Vereadores, na CPI das exonerações. Dia 11, a empresa Tecnoparque refuta essas informações. E o que nós temos nesse meio tempo, entre 10 e 11 de junho, que foi quando aconteceu isso? A Câmara de Vereadores chama a população para dar uma olhada na documentação da CPI, porque ela é pública. Fora isso, nós tivemos ainda outro fato que é muito, mas muito mais grave. Dia 23, representando a coluna, obviamente, solicitei a documentação à Câmara de Vereadores. O que me foi entregue foi somente os áudios. Munido dos áudios, eu vi esse depoimento da Ariane e do Thiago. Eu já fui entrevistar o Arthur, tendo ouvido esses áudios, e já fui todo armado. E se eu fosse uma Folha de São Paulo, já teria feito um vídeo parecido com esse, imputando um crime gravíssimo em cima da prefeitura e em cima do Arthur. Um crime de falsificação de documentos. E eu solicitei para a Câmara de Vereadores que só os áudios não bastavam, que eu precisaria também dos documentos. E não me foram entregues. Foram me entregues agora, depois de acabar a CPI. Enfim, é uma questão gravíssima de ambos os lados. Só que
em relação à falsificação dos documentos, não ocorreram. Agora, quanto às ações de liberação do material, me mandando um material incompleto, de forma que se eu fosse fazer alguma divulgação, seria gravíssima. Aí eu não sei o que é pior. Se é considerar que o acontecido foi por má fé ou por incompetência. Eu não sei qual que seria o pior dos dois. Se foi por acaso, o que seria incompetência. Ou se foi por má fé para divulgar isso e acabar de uma só vez com a prefeitura, porque uma vez de você soltar o material, você não tem como dessoltar. Se eu te chamo de ladrão, bandido e falsificador, eu não tenho como desfazer isso. Quem pode é o Supremo com Lula, eu não. Feito isso, eu teria acabado com a prefeitura e teria acabado comigo. Porque o Arthur e a prefeitura poderiam me meter um processo com toda a razão. Guarda essa parte que voltemos para as considerações finais depois. Mas vem cá. Pode piorar? Pode. Tudo pode piorar nesse mundo. No mesmo dia que eu soltei lá o pedido para pegar a documentação da CPI, o que acontecia na Casa Grande, na Prefeitura de Itaara, no prédio acima? 2 servidores do financeiro afastados. Segundo a Prefeitura, após encerrado o expediente, às 2 da tarde, o que já é vergonhoso para o nosso dinheiro público, não é mesmo? Alguém passava pela frente do computador desses nossos amigos e o que pipoca na tela? Um e-mail endereçado a um vereador integrante da CPI das exonerações. Mas e daí? É um servidor de cidade pequena? Não pode ser amigo de vereador? Assunto: perguntas para Luiz. Luiz é o diretor de planejamento e fiscal desses contratos de dispensa de licitação. 153, 154. Tudo leva a crer que esses servidores desviavam informações internas e passava direto para integrantes da CPI. Informações e sabe-se lá o que mais. Porque posteriormente, já em 16 de julho, o prefeito Silvio Weber apresentou uma notícia-crime no Ministério Público sobre os 2 funcionários. Os 2 que foram afastados no mesmo momento no final de junho e respondem a uma sindicância. Em outro e-mail trocado entre os 2 servidores afastados, tem mensagens na qual eles afirmam conhecerem o que está acontecendo de irregularidades. Mas vamos sanar? Não. Vamos esperar, segura o rojão, vamos esperar que depois a gente cai de pau em cima.
sabiam que existia um problema, mas vamos esperar, vamos dar corda, vamos torcer para a coisa explodir, que aí sim a gente puxa o tapete. E o pior, a participação de um vereador com isso tudo, com a intenção da queda da prefeitura, com a queda de Silvio Weber. Você lembra disso? Conforme o vereador Valdir relatou, existem dois funcionários que passavam informações privilegiadas a respeito da CPI. Eu acho que isso é muito grave e eu vou querer saber quem é o vereador que recebia informações privilegiadas, que privilegiam esse. E eu vou querer tirar isso a limpo. E o que você acha disso? E agora, José? Será que quer saber mesmo quem recebia as informações? Vamos lá. No máximo da nossa boa fé, da nossa boa vontade, da nossa ingenuidade de brasileiro, vamos considerar que o vereador não recebeu o e-mail, mas foi mandado para ele. Então nós sabemos muito bem quem recebia as informações. E não precisa nem processar muita informação. Vamos finalizar a coisa. O seguinte, ainda baseado um pouco, não só tudo, um pouco, na entrevista do Arthur Reis, onde ele diz que existem mobilizações para derrubar o governo do Silvio. Isso é óbvio. Com isso, Silvio é um coitadinho que está sendo agredido. Só que não. Não é porque é padre que vocês vão cair no conto do vigário. A CPI, ela foi tão importante porque tinham muitas irregularidades. No meu entender, sim, houve tentativa de direcionamento do contrato para algumas empresas. Sim, houve muitas irregularidades na documentação, na montagem, falta de carimbo, falta de assinatura, mas isso é de menos, porque segundo Arthur foi porque ele estava sozinho e ninguém quis dar apoio, biribim, barabum, barapuxa. Então, sim, haviam muitos indícios que ligavam um sinal de alerta e a CPI, ela foi importantíssima para dar um tapa na cara da gestão. Para de repente a gestão ver que estava fazendo merda e... Opa! E agora eu acredito que com os pezinhos no chão, que viram para onde estavam indo, coloca o trem no trilho de novo e vamos em frente. A torcida é essa. Mas uma coisa não aniquila a outra. Se existiam irregularidades, por outro lado, também existem maquinações desde o início do ano visando exclusivamente derrubar o governo Silvio Weber. Contando com
adversários, contando com inimigos, contando com amigos, contando com base aliada. Sim. Temos reuniões secretas, cujo os únicos pautas a se discutir é como derrubar o governo e distribuir os cargos que sobrarem. Não se enganem. Existe já na imaginação de alguns entes de Itaara já um quadro de governo pronto, com prefeito, com vice, com todos os cargos já distribuídos pela boa e velha política de Itaara. E é óbvio que os melhores nomes envolvidos. E eu não estou dizendo com isso que o Silvio é um anjinho na Terra. Ainda assim, pode que o envio do resultado final dessa CPI, provocando o MP, possa vir a encontrar alguma coisa, sim, mas ele pode ser vilão, mas também é vítima. Uma coisa não exclui a outra. O que não pode por você ter um partidarismo, você acabe querendo ver o fim da cidade. Desconfie confiando sempre. Cobrança sempre. Ai, precisamos de união! União é mais do que necessário para adoçar o café, o açúcar. Mas a única união que realmente precisa é pela cidade. E não se engane, não. Boa parte dos que estão lá em cima, que você elegeu, não estão preocupados com isso. A cidade é o menor das preocupações dele. Vide as leis complementares do final do ano. Temos agora um novo pedido de CPI, mas quer uma CPI que realmente teria validade? A CPI das leis complementares. Onde um empresário local entrava e saía de dentro da prefeitura ajudando a reformular as leis, como a casa da mãe Joana, onde os vereadores aprovaram a toque de caixa, ou então a CPI da educação, que tal? Esse ano tivemos muita coisa que podia dar pano para manga, e no ano passado também. Até onde eu sei, em novembro a cidade já era preparada para ter videoaula. E ainda hoje não tem. Mentira, hoje até tem. Mesmo. Então, sim. Existe uma tentativa de golpe sempre presente. Tanto que, semana passada, tivemos o pedido de abertura de nova CPI na Câmara de Vereadores. Sobre o quê? A viagem do prefeito nos dias de carnaval. Foi com dinheiro público? Não. Ele foi como prefeito da cidade? Não. Ele passou o cargo para vice antes de viajar. Vocês lembram, lá no início do vídeo, como que começa a CPI das exonerações? Foi com essa viagem do Silvio Weber. Foi nessa viagem que, teoricamente, ele teria encontrado um
parceiro para o município, o ex-prefeito Breno, de São Sebastião do Passé, e que foi inclusive um dos pontos citados na carta de exoneração dos servidores. Contrariedade com a reunião realizada a portas fechadas com um parceiro do município, que seria esse Breno. Ou seja, isso poderia já ter sido investigado dentro da CPI das exonerações. Poderia não, deveria e foi. Tanto que a CPI das exonerações solicitou à prefeitura o documento da passagem de cargo do prefeito a vice naqueles dias. Mas você destrinchando abre outra CPI que desgasta um pouquinho mais o governo. Para aflorar a imaginação, pense naquele boizinho do teu inimigo que você vai todo dia e dá um piquezinho para ele sangrar. E o teu inimigo achando que é mordida de morcego. Mas todo dia tá lá o boi sangrando, e sangrando, e sangrando, e sangrando. E então ainda existe aquela máxima que todo mundo adora falar. Ai, mas quem não deve não teme. Não é questão de temer. Pense que enquanto você está se defendendo, você não pode agir. E essa é a principal intenção das oposições ao abrirem uma CPI. Descobrir a verdade? O principal é amarrar a mão do executivo. Existem CPIs boas? É óbvio que sim. Inclusive, a CPI das exonerações, ela teve um papel importantíssimo, como eu já falei. No decorrer do tempo, é que degringolaram. Mas teve um papel importantíssimo. Agora, essa CPI é só para sangrar o bezerro. Com certeza. E, aliás, é até uma vergonha que tenha sido proposto pelo vereador André, que até então eu acredito que estava realizando um ótimo papel, inclusive dentro da CPI das exonerações. Muito feio para a base aliada de cair numa coisa dessa, e mais feio ainda para os vereadores que ainda eram considerados do lado do Silvio, o vereador Edson e o vereador Lauderi. Inclusive o vereador Lauderi foi o único que votou contra o envio do relatório final ao MP, provando assim ser aquele faixa do Silvio. E assinou esse pedido ridículo agora. Então, meus amigos, finalizando, a CPI foi mais do que válida. Sinceramente, ela foi muito além do que eu achei que ela iria. Ela realmente fez um bom papel. Com todo respeito aos nossos vereadores, claro. E se não tivesse começado a se preocupar com politicagem, ela teria sido perfeita. Se o resultado de mandar para o MP foi justo, foi justo. Óbvio, existiram irregularidades. O vereador Lauderi foi canalha de votar contra o envio ao MP? É óbvio que não. Na verdade, pelo motivo que ele deu, não votou porque 2 funcionários estavam desviando informações. Balela, Tigrão.
Bah. Mas a questão é que, como nós dissemos lá na frente, nós temos pesos, contrapesos, temos ferramentas de controle, ferramentas para impedir o mau uso da máquina pública. E nesse caso, ficou mais que provado que as nossas ferramentas funcionaram. Tanto que os contratos foram arquivados antes da abertura da CPI. A procuradora, que após isso se exonerou, ela deu parecer contrário aos projetos. E a prefeitura arquivou. Então, mostrou que o nosso sistema funciona de controle. Pode não funcionar. Aí nós temos a CPI para dar jeito. E aí a importância da CPI, a arma das minorias. Se a própria prefeitura não quer utilizar os meios de controle, os vereadores dão um jeito. Essa é a função deles. Então, foi encaminhado para o MP o relatório final. Aplaudo. Se não fosse encaminhado o relatório final, também aplaudiria. Porque a CPI ela fez seu papel. O papel principal: impedir que aconteçam as ilegalidades. E nesse caso, sinceramente, a ilegalidade não aconteceu. O MP investigando pode descobrir que os orçamentos foram mancomunados pelo Arthur ou pelo Silvio ou quem quer que seja e participado de uma falsificação. Aí é uma investigação policial. Não são os vereadores e uma CPI que vão fazer isso. É impossível. O que nós podemos é, a partir dos documentos expostos, chegar a uma dedução. E pelos documentos expostos nessa CPI, não houve crime. Pelos documentos expostos, não houve pressão anormal nos funcionários. Ai, quer dizer que os funcionários estavam de frescura, estavam mentindo? Não. Eu digo que pelo material exposto, não houve. Se houve, foi de foro íntimo. Os meus limites são diferentes dos teus. Então, o funcionário pode ter se sentido pressionado, ou até pode ter havido a pressão indevida, mas que não houve documentação, que não foi documentada. Pelo que foi documentado, não. Se te mandam uma mensagem, 10 mensagens em plena madrugada, cara, ou você faz isso ou você tá na rua. Isso é assédio moral. Se te manda uma mensagem às 10 da noite, ô filhão, você deu uma olhada naquele processo pra mim? A gente tem que entregar isso ontem. O prefeito tá precisando disso. Dá uma acelerada pra nós. Isso é uma cobrança. Posso dizer que não houve assédio moral? É claro que não. Eu não trabalhei dentro da prefeitura. O que eu posso dizer é que dentro do processo da CPI, que me veio em mãos toda a documentação, não existe a caracterização de um assédio moral. Não existe a caracterização de uma pressão indevida. Dessa forma, se coubesse a mim, realmente eu votaria contra o envio ao MP e a favor do arquivamento, porque a CPI já cumpriu o seu papel, que foi dar um freio na prefeitura. Ó, seguinte, dessa vez vocês escaparam por isso aqui.
mas na próxima te pegamos. E isso já foi da maior utilidade para a prefeitura. Dito isso, eu creio que vocês já têm material suficiente. Leiam a entrevista do Arthur e acompanhem semanalmente a coluna Entre Linhas de Itara. Munícipe informado é aquele que não é enganado. Fuja de vereador demagogo que mente na cara dura, que te engana, te manda beijinho e te pega pelas costas. Fique de olho. Por enquanto, eu vejo com bons olhos boa parte das ações do governo do Silvio. Não quer dizer que ele não erra, não quer dizer que ele tem boa índole, não quer dizer que ele desande na maionese. Quem pode impedir isso somos nós, ficando de olho. Então, fique de olho, ok? E nos vemos na próxima. Espero que tenha sido de alguma utilidade. Sheriff, he's over here. God, look at that thing. Look out! Can we get out of here? No, I'm enjoying this. Blood that hasn't been seen on this planet. Well, I can't watch. Excuse me. Scrawled in blood. What's it say? See you next Wednesday. Can